Boa noite. Boa noite, voltamos ao vivo para todo o Brasil com este que é o primeiro debate das eleições 2022 entre os candidatos à presidência da República. O encontro promovido em parceria entre o Grupo UOL, Bandeirantes, TV Cultura e Jornal Folha de São Paulo. Um momento histórico para a democracia brasileira. É a primeira oportunidade que os eleitores têm para comparar num mesmo programa as propostas, as ideias e as reações dos candidatos. Lembro que o debate está sendo exibido na internet pelos canais digitais de todas as empresas do pool e também nas rádios Cultura Brasil e Cultura FM. E esse bloco abre com mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Vamos então relembrar as regras que foram aprovadas por todos os partidos. Cada candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. A resposta e a tréplica terão um tempo acumulado de 4 minutos para ser administrado pelo candidato. Os candidatos só podem responder uma vez. Na sequência do bloco, mais uma rodada com perguntas sobre programas de governo para todos os candidatos. Serão 3 perguntas, cada uma respondida por 2 dos candidatos. O tempo de resposta é de 1 minuto. Logo após essa rodada, os candidatos terão 2 minutos para suas considerações finais, em ordem invertida ao início do debate. Vamos começar então esse segundo momento de confronto direto. Eu lembro que cada candidato só pode responder uma vez. E pelo sorteio prévio, quem começa essa rodada indicando quem vai responder é a candidata Simone Tebet. A quem a senhora pergunta, candidata? Ao candidato Bolsonaro. Eu vou reformular minha pergunta, até porque eu vi que ele fez um pedido de resposta e não foi atendido, eu gostaria de dar oportunidade a ele. Então eu vou reformular minha pergunta. O candidato Bolsonaro, como deputado, defendeu um assassino de mulheres, de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero de forma bem objetiva não voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começa dizendo que eu defendi o estuprador. Qual estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres. Hoje é o dia do voluntariado. Eu quero cumprimentar a primeira-dama pelo brilhante trabalho que ela faz nessa área. Nunca foi procurada por Vossa Excelência para tratar desse assunto. 2 mulheres foram na CPI da Covid. A senhora Nise Yamaguchi e a senhora Mayra, lá do Ceará. Foram maltratadas, foram esculhambadas, foram humilhadas. Onde estava Vossa Excelência, que era da comissão da Covid? Estava escondidinha, apoiando Renan Calheiros, Omar Aziz, apoiando essas pessoas. Não foi defender mulheres lá. E 2 mulheres, quem tem algo contra a Nise Yamaguchi, meu Deus do céu? Quem tem algo contra a senhora Mayra, lá do Ceará, 2 médicas? O que a senhora fez? Vem com um discurso barato, que eu ataco, que eu agrido as mulheres. Não cola mais. Não cola isso. Uma mulher, se porventura faz algo errado, ela tem que responder por isso e não ser defendida só porque é mulher. Chega de vitimismo. Somos todos iguais. Repito, sancionei mais de 60 leis em defesa das mulheres. E eu tenho certeza, uma grande parte das mulheres do Brasil me amam, que eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas, que tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas. Essa pessoa não sabe que é uma mãe que tem um filho em casa drogado. Eu defendo as mulheres. Quando eu defendo a arma, no campo em especial,
Tá? É para dar chance para a mulher se defender. Eu dei mais de 370 mil títulos de reforma agrária no Brasil. Seu estado foi muito beneficiado. E deixo claro, 90% desses títulos foram para mulheres. Dos 20 milhões de pessoas que recebem Auxílio Brasil, em torno de 15 milhões são mulheres. Para com essa mania. Faz política, fala coisa séria. Não fica aqui fazendo joguinho de mimimi, robô. Olha, meu Deus do céu, qual é a tua posição sobre liberdade de imprensa? Não vi ninguém do teu lado falar, né, sobre essa agressão contra os empresários que tiveram uma busca e apreensão na tua casa porque estavam discutindo numa rede privada. Que negócio é esse? Qual a defesa que a senhora faz da liberdade de imprensa, da liberdade em toda a sua plenitude? Para de fazer discurso barato, prezada senadora. Mais uma vez, o candidato fabrica fake news e divulga fake news. Líder da bancada feminina, nós tínhamos um rodízio e podíamos nisso ficar uma única mulher. Assim que eu ouvi a doutora Anise sendo agredida, e ela foi vítima de violência política, sim, não concordo com as ideias dela, mas ela foi vítima de violência. Liguei para a senadora Leila, que era aquela que estava no rodízio, ela foi lá e, mesmo sendo da oposição do atual presidente, defendeu a doutora Anise, exigindo que ela fosse respeitada e pudesse ter voto. Mas é isso, vamos parar de briga. Lugar de presidência é lugar de exemplo, de coisa séria. Não podemos ter um presidente que mente, que cria fake news, que divide as famílias, que destila ódio, que agride da forma mesmo desrespeitosa qualquer pessoa que de alguma forma lhe aponte a verdade. Mas vamos fazer diferente. O nosso governo será um governo de amor, de cuidados verdadeiros, e só assim nós mudaremos o Brasil de verdade. Defesa da família, contra o aborto, nós somos favoráveis à vida desde a sua concepção, contra a liberação das drogas, nós defendemos a propriedade privada, nós demos através de decretos e portarias o legítimo direito à defesa a todos, em especial às mulheres. É um governo que faz por todos, é um governo que não divide, que não fala grosso para tentar intimidar quem quer que seja, só porque é mulher. Nós somos um só país, uma só pátria, um só povo. Nós pregamos a união, o amor, a compreensão. Por que me atacar? Porque eu acabei com a harmonia da corrupção de muita gente por aí? É por isso? Por isso essa raiva de todos contra Jair Bolsonaro? A próxima a perguntar é a candidata Soraya Tronic. Para quem a senhora vai perguntar, senadora? Para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Candidato, o brasileiro sofre hoje com 2 problemas econômicos muito graves, que são a inflação e o desemprego. E a cobrança excessiva de impostos federais agrava muito esses 2 problemas, porque impede a criação de novos postos de trabalho e também rouba grande parte do poder de compra das famílias. O senhor começou a governar 20 anos atrás, ficou no governo por 14 anos e agora volta. Volta sem proposta. Não sei o que vai fazer para acabar com a carga tributária, melhorar o poder de compra das pessoas. Gostaria de ouvir do senhor, porque não consegui entender até agora do seu plano. Candidata Soraya, obrigado pela pergunta. Eu acho que Vossa Excelência não deve ter acompanhado o que aconteceu nesse país. Não sei se a senhora tem memória que quando eu tomei posse em 2003, o Brasil estava quebrado. Nós tínhamos uma inflação de 12%, desemprego de 12%, nós tínhamos uma dívida pública de 60,4% e nós tínhamos uma dívida externa de 30%. Esse que vos fala reduziu a dívida pública líquida para 39%. Esse reduziu a inflação que foi para dentro da meta, sabe, de 5, 5,5, 6, 4,5%, porque era 2 para mais e 2 para menos. Esse que vos fala gerou 22 milhões de emprego nesse país e mais ainda,
nós conseguimos começar uma reserva internacional que deu ao país uma estabilidade que jamais o país teve, país que tinha quebrado 2 vezes em 1998. E obviamente que eu volto com um único compromisso, e possivelmente eu seja a única pessoa a dizer isso, que eu não posso voltar e fazer menos do que eu fiz, porque seria melhor não voltar então. Eu quero voltar para ver se esse país volta a gerar emprego, para ver se esse país volta a aumentar salário, para ver se o salário mínimo volta a aumentar, para ver se a gente consegue fazer uma reforma tributária, que eu mandei 2 reformas tributárias para o Congresso Nacional e não passa. Esse país é possível ser consertado. Eu já provei uma vez, eu tenho o prazer de quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia 13%, e a gente estava vivendo uma situação em que o trabalhador mais pobre tinha recebido 80% de aumento, enquanto os ricos receberam apenas 20% de aumento. Não era tudo, não era, mas foi o mais importante governo de inclusão social da história desse país. O seu partido, um corrupto confesso, e esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar e mudar de verdade para valer. Precisa do mundo digital, nós já estamos caminhando, e os seus economistas são todos mofados. Nós temos uma solução para o Brasil, que é a solução do Imposto Único Federal. Nós vamos excluir, retirar 11 tributos federais e vamos trocar por um só. Uma alíquota de 1,26%, que vai aumentar o poder de compra do brasileiro e diminuir a inflação. Além disso, isentar de imposto de renda e de INSS quem ganha até 5 salários mínimos. Tudo aquilo que é descontado do teu salário vai sobrar no seu bolso. Como nós vamos fazer isso? Não é milagre. Tem contas. São 30 anos de estudo do professor Marcos Sintra e eu desafio qualquer economista a discutir comigo Imposto Único Federal. Candidata Soraya, se ela tivesse acompanhado a política desse país, ela percebia que o seu vice já fez essa proposta há 30 anos atrás e não foi sequer levado em conta pelos eleitores desse país e desse Estado. A segunda coisa que eu queria dizer para a candidata Soraya é de que nesse país se consegue falar muita coisa, e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres efetivamente cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica, mas ela viu que melhorou a vida dela, ela viu que ela foi respeitada, e é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias, porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível que o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da liberdade que eu aprendi desde o movimento sindical. Candidato Ciro Gomes, o senhor é o próximo a perguntar. A quem o senhor pergunta? Ao professor Dávila. Meu caro professor, esse mundo mágico do PT, que o Lula corta a conclusão dele que deu do Jair Bolsonaro, terminou com a expansão do crédito de 15% para algo ao redor de 52% no período do Lula e do PT. Porém, na mesma data foram praticados os mais altos juros do planeta Terra, consistentemente, lá como hoje.
E hoje o Brasil tem 66 milhões e 600 mil jardineiros, motoristas, empregados domésticos, 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC. Eu tenho uma proposta para refinanciar essa dívida de todos os brasileiros que estão humilhados no SPC e de 6 milhões de empresas que também caíram no conto do juro alto e que estão no Serasa. Qual é a sua opinião sobre essa proposta? Bom, Ciro, nós vivemos nesse país do realismo mágico, né? Se nós pegarmos, que é um jogo de futebol, quando terminar lá os 45 minutos do segundo tempo, depois de 14 anos no poder, qual foi o Brasil que o PT deixou para nós? 13 milhões de desempregados, a maior recessão econômica da história, contas públicas estouradas, o maior escândalo de corrupção do mundo, o início do nós e eles, que começou a esgarçar a democracia brasileira. A democracia brasileira começa a ser fragilizada com a corrupção das instituições, a corrupção dos valores, a corrupção de honrar o contrato que não foi mais respeitado. E o que foi esse gigantismo do Estado? Destruiu empregos e deixou muita gente rica. Lembra? Oi. Lembra EBX? Tudo usado com o seu dinheiro. Sabe qual foi o rombo só das estatais? Se nós pegarmos aí 2011 a 2020, 160 bilhões de reais, dinheiro do nosso imposto, nós que trabalhamos, que a União teve que pagar para cobrir rombo de estatal. Esses cabides de emprego, esses lugares onde é o antro da corrupção do Brasil. Portanto, essa é a forma fracassada. Não há a menor dúvida. Se o PT voltar ao poder, a chance do Brasil voltar a crescer de forma sustentável, abrir a economia, competir no comércio global, gerar renda e emprego, tirar o Estado pesado das costas de todos nós que trabalhamos, produzimos, é zero. Zero. Chega de auto-engano. A minha ideia é de que 60% do PIB brasileiro, quando cresce ou não cresce, depende do consumo das famílias. E o consumo das famílias vem de emprego e renda, que só aparecem depois que a economia volta a crescer, e faz 11 anos, 8 de PT, 3 de Bolsonaro, que o país cresce perto de zero. Portanto, renegociar a dívida, refinanciar as dívidas é relativamente simples. Procure no cirotv.com.br, Ciro Gomes, ciro.gomes, cirogomes.com.br, os detalhes disso. Mas é simples, um grande leilão, todos os crediaristas, as contas que estão aí, os credores, que derem o maior desconto, eu tenho conseguido no Ceará 90% de desconto, traz a dívida média sua de R$ 1.400. Refinanciar esses R$ 1.400 em muitas prestações, 36 vezes, com juro moderado, é simples e eu posso fazer. Olha, só tem uma forma para o Brasil voltar a crescer. Primeiro é abrir a economia. Nenhum país do mundo ficou rico fechando sua economia, criando reserva de mercado, tendo um monte de estatal, 500 estatais no Brasil. Tem que privatizar, abrir a economia, fazer com que o investimento externo volte a ajudar o Brasil a crescer. Precisamos investir na educação, precisamos aproveitar essa enorme oportunidade do meio ambiente. Nós precisamos olhar para o mercado. Sabe o que acontece? O governo não chama quem gera riqueza, que é o setor privado, para conversar. O governo só cria problema para quem produz nesse país e gera riqueza, que é o setor privado. Portanto, gente, não se iluda. Essas formas desse estatismo, que é uma doença nesse Brasil, jamais o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego de forma sustentável. Jamais vai tirar gente da pobreza. Vai ter que ficar criando programa emergencial a vida inteira para sustentar as pessoas. E sabe o que as pessoas querem? A dignidade do trabalho. Aí eu pergunto a você, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 10 anos? Todo mundo que eu converso nesse Brasil me fala, a minha vida piorou muito. É lógico que piora, a economia não cresce, a dignidade do emprego não existe. Portanto, gente, para de votar no menos pior. Vamos olhar para o Brasil que dá certo, é o Brasil do setor privado. Deixa as pessoas trabalharem e gerarem riqueza, que esse Brasil vai ser uma potência mundial. Deixa a gente trabalhar e empreender.
É só isso que o brasileiro pede. Não está pedindo favor do governo, não quer mais dinheiro, não quer mais gasto, não quer mais malabarismo com o dinheiro, não quer nada, quer regras claras e deixa o mercado trabalhar. É assim que nós vamos gerar oportunidade de verdade e parar de ter um programa emergencial atrás do outro por causa da incompetência da gestão pública. Está na hora do Estado servir o cidadão ao invés de se servir do cidadão para defender o privilégio do setor público e do setor privado. O próximo a perguntar é o candidato Jair Bolsonaro. Candidato para quem pergunta? Quem está sobrando aí? A senadora Simone Tebet e Soraya Tronic. O Ciro Gomes também. Eu vou perguntar para o Ciro. Tem um papo sobre mulher aqui, Ciro. Tá? O Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer um empréstimo e abrir seu salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor aparentemente não percebe ou não dá valor, não respeita com a devida delicadeza, com devida profundidade, que todos nós devemos, essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer. A minha é uma amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo às vezes assim com certa dureza. O senhor disse certa feita, para chocar todos nós, que nasceu dos seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Eu não entro nisso. O que eu quero entrar concretamente é que hoje 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública. A minha obsessão é entender que uma mãe, quando o filho pede um pedaço de pão seco para comer e não tem, ela parte, rasga o coração. Isso é só quem não compreende. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. A lei que eu quero propor de combate à ganância simplesmente faz com que a quitação da dívida das pessoas aconteça quando ela duplicar o gasto. Não é razoável essa escravidão eterna, que é o mesmo modelo econômico. O Lula se zanga, o presidente Lula se zanga às vezes, é uma crítica que não é pessoal. O governo do PT transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro. Eu fui fazer a conta com o mesmo critério, transferiu com políticas importantes para o povo, 330 bilhões de reais para os pobres. Como nunca ninguém de verdade tinha feito nada pelos pobres, o pouquíssimo que o senhor fez parece muito. Mas não é razoável o Brasil viver como está vivendo e nós precisamos desse conjunto de políticas para fazer. Portanto, eu aplaudo, colaboro, coopero todas as iniciativas do seu governo, sabe disso. Na pandemia, o deputado Mauro Benevides Filho desenhou junto comigo, pergunta ao Paulo Guedes, um projeto para botar 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não tinham sido aplicados para financiar o socorro emergencial. Portanto, eu não sou daqueles críticos que esquecem a realidade nem os limites. Apenas o seu governo não conseguiu responder nem à questão econômica trágica que herdou, porque é verdade que o senhor herdou uma tragédia econômica do PT. E nem conseguiu mudar aquilo que foi promessa solene, a governança política do país. O senhor está afiliado ao partido Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar no escândalo do Mensalão. O Brasil não aguenta mais isso. Ô, Ciro, eu já me falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus, espero que você peça desculpas também aí. Tá? Então, atacante a questão de mulher. Uma coisa muito importante. Não deixa de ser o tal do Auxílio Brasil. Porque com a política do fica em casa, a economia te vê depois, levou muita gente para
raias da miséria no nosso país. E quando nós criamos o auxílio emergencial, nós procuramos atender primeiro a mulher. Numa família, ela passou a receber o auxílio emergencial. E depois o Auxílio Brasil também. Tanto é verdade que 75% do Auxílio Brasil vão para as mulheres. Como disse agora há pouco, a titulação de terras também, demos prioridade às mulheres e não aos homens. Candidato. 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que iria combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus, sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. O candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta. A nossa comissão julgadora está analisando, daqui a pouquinho a gente traz a resposta. Pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato, o senhor tem duas opções: as candidatas Simone Tebet ou a candidata Soraya Tronic. Eu vou perguntar para a candidata Simone Tebet. Candidata, a senhora teve uma participação extraordinária na CPI da Covid. E eu queria que a senhora dissesse: gato sujo. Houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? Quer dizer, o que se explica o sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde que agiu de forma totalmente irresponsável no trato do Covid? O que se explica para a sociedade um presidente brincar com uma doença que matou 682 mil pessoas e ele não foi capaz de derramar uma única lágrima por uma das pessoas que morreram? A senhora que participou ativamente. Esse tema é um tema muito difícil para eu falar até hoje, candidato Lula, porque eu entrei na CPI comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias, muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade do governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu um mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Mas eu quero sim confirmar, eu vi, houve corrupção, tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Os documentos estão aí, o Covaxin é o contrato mais escabroso que eu vi. Tentaram pagar antecipadamente 45 milhões de dólares para serem pagos no paraíso fiscal por uma vacina que não tinha comprovação científica para poder trazer para cá sem nenhum critério. E quando nós denunciamos, como denunciamos a tentativa de levar vantagem de $1 por vacina, eu especialmente, fui processada no Supremo Tribunal Federal por um ministro do atual presidente. Mas eu gostaria só de dizer que a corrupção não começou nesse governo. A corrupção é fruto de governos passados e a corrupção mata. Ela tira remédio do posto, ela tira médico da cirurgia, ela tira merenda no posto de saúde, ela tira o dinheiro que está faltando para a gente fazer os investimentos necessários para gerar emprego e renda para a população brasileira. Então eu só quero dizer que este governo tem esquemas de corrupção, como lamentavelmente teve o governo de Vossa Excelência. Eu perguntei porque eu imaginei que a candidata ia falar se ela concorda ou não com o sigilo de 100 anos.
Porque a diferença é que no meu governo nós fizemos, e a senhora como senadora sabe, não teve nenhum processo que facilitou mais a investigação, que melhor remunerou a Polícia Federal, que contratou mais Polícia Federal, que não tinha procurador engavetador. Era abertura total e transparência total. O portal da transparência, se lembra? A lei do acesso à informação, tudo isso foi coisas que o PT criou, onde até um papel higiênico que se forçava no Palácio, as pessoas poderiam acompanhar. Hoje, qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos, por cartão corporativo, sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. Bom, esta resposta é conhecida por todos, por isso que não respondi, óbvio. No meu governo vai ser transparência total. Sigilo de 100 anos para quê? Quem quer esconder por 100 anos alguma coisa deve algo ao Brasil. Mas eu quero retornar a essa questão da corrupção. Por isso é que eu sou contra a reeleição. Já fui a favor um dia. Acho que precisamos imediatamente assumir um compromisso, todos que estão aqui, pelo fim da reeleição. Para se ganhar a eleição no passado, se criou o mensalão, comprando, através de mesada, voto de consciência de parlamentares. Depois, quando foi descoberto, inventou-se o Petrolão, quase se quebrou uma estatal brasileira, fatiando inclusive com parcela do meu partido, e eu faço minha culpa, inclusive de parlamentares que nem nos apoiam, estão hoje apoiando o atual candidato do PT. Depois descoberto, quase se quebrou a Eletrobras para se poder segurar os preços da energia, e depois a conta veio muito cara para nós, para se ganhar a reeleição da ex-presidente Dilma. E agora, talvez o maior escândalo da história do Brasil de corrupção, o tempo dirá, o orçamento secreto. 16 bilhões de reais todos os anos, dizendo que está indo para o interior do Brasil, sabendo que essas notas são frias, que esses serviços não são executados, que esse dinheiro volta na integralidade para o bolso de quem o entregou. Esse vai ser, sem dúvida nenhuma, a consequência do mensalão, do Petrolão, vai ser do orçamento secreto. Triste Brasil, que tem que conviver com isso, quando nós estamos diante de crianças que ligam para o 190 em Belo Horizonte, um menino de 11 anos de nome Miguel, que pede, pelo amor de Deus, eu estou aqui ligando porque minha mãe está chorando e nós estamos 3 dias sem comer. Onde nós temos fila de famílias atrás de osso para poder fazer o mínimo de caldo para ter proteína para os seus filhos. Enquanto nós tivermos essa situação, enquanto nós não tivermos políticos sérios que realmente cuidem das pessoas, se importem, prezem pelo dinheiro público, o Brasil vai, lamentavelmente, ano após ano, viver de auxílio emergencial e sem a dignidade do trabalho. O presidente Jair Bolsonaro, o candidato, pediu o segundo direito de resposta. Foi considerado aqui pela comissão julgadora foi negado. Porém, o seu primeiro pedido de resposta foi aceito. O senhor tem 45 segundos. Bem, do Lula, ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Tá nenhuma moral. Sigilo de 100 anos, uma lei lá do tempo da Dilma, para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita na Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto, eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante ao orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também, a vacina corromper, tentou corromper, tá de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper? Cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. O candidato Lula pediu um direito de resposta, a comissão vai analisar. A última pergunta dessa rodada é do candidato Felipe Dávila. Candidato, pode perguntar para a senadora Soraya Tronic, perdão. Nós temos de falar do futuro, como o Brasil vai crescer, gerar renda e emprego. Para de ficar discutindo só o passado, gente. O que a gente quer saber é como é que vai ter dinheiro no bolso. E a minha pergunta, eu quero até pegar um gancho aí na senadora Tebet, que falou uma coisa, tem que resolver, restaurar a dignidade da política. Tem que restaurar sim. E minha pergunta, Soraya, é a seguinte, que dignidade é essa de se aprovar um fundão eleitoral de 5 bilhões de reais, tirar dinheiro da educação, do combate à pobreza,
de atendimento médico, para financiar campanha política, para todo mundo vir aqui no debate de jatinho, enquanto tem gente passando fome. Qual é a dignidade de se aprovar uma excrescência que esse fundo eleitoral, uma indecência? Candidato, nem todos têm o patrimônio que o senhor tem e que muitos doadores da campanha de vocês têm para tocar uma campanha que é cara, muito cara. Se nós não tivéssemos o fundo eleitoral para financiar a democracia, nós nunca, principalmente nós mulheres, jamais teríamos acesso à política. Ainda é necessário. Nós não temos a cultura, como acontece nos Estados Unidos, de doar. E é difícil sim. Mas tem muita gente ali no próprio partido de Vossa Excelência que está usando sim, está falando mal da campanha eleitoral, mas aparece na campanha eleitoral. Isso custa. Da onde sai, eu não sei, vocês vão ter que explicar. É importante neste momento do país financiarmos a democracia, porque senão somente os candidatos dos governadores e do presidente da República estariam eleitos, porque eles estão com a máquina na mão. E eu presido União Brasil Mulher Nacional. Estou vendo a dificuldade das mulheres de conseguirem financiar as suas campanhas. E os brasileiros não têm a cultura de doar. Tem que começar a ter a cultura de doar. Mas mais do que isso, nada mais me deixa indignada que é ver os candidatos que já foram, um que é presidente, o outro que era presidente, falarem no mundo que não existe. Eu vou aproveitar o meu momento agora para tratar disso. O mundo do presidente Lula está nas propagandas dele e do presidente Bolsonaro está nos grupos de WhatsApp, além da propaganda também. Mas o Brasil real, neste país, na realidade, nas ruas, tem gente nesse momento catando lixo, fuçando lixo para ter o que comer. Eu tenho coragem, eu não tenho rabo preso com nada e com ninguém. Tudo o que nós estamos fazendo e propondo para esse país tem uma explicação. O candidato Lula até agora não explicou como é que ele vai baixar os impostos e acabar com a inflação. Não tem. Nós temos sim uma proposta estudada há 30 anos, com muito afinco pelo professor Marco Sintra. É um homem que passou 17 anos em Harvard, tem livros escritos, não é qualquer pessoa. Quando a gente tem um posto Ipiranga que não sabe o que é o princípio da essencialidade e abaixa imposto de jet ski, de videogame, no momento onde tinha que abaixar o imposto do arroz, do feijão e do leite, isso me deixa muito mais indignada. Se não deixa Vossa Excelência, eu sinto muito, mas é com isso que eu estou preocupada, com o Brasil real que passa fome. E por isso eu vou lutar, sim, para que todas as mulheres e todas as pessoas que não teriam jamais a porta aberta por conta do coronelismo neste país dentro de partidos, tenham a condição de romper essa barreira como a barreira que eu rompi. Eu estava aí, ó, sentada na cadeira como você, assistindo isso aqui. Jamais imaginei conseguir estar aqui um dia. A única forma que você tem é assim, com um pouquinho de financiamento. E se você for dividir todo o fundo eleitoral pelo número total de candidatos, é bem pouco, senhor candidato. É uma vergonha usar este dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para financiar a campanha política. E sabe, candidato, a senhora que gosta de mercado, é exatamente isso. Candidato bom consegue levantar dinheiro. E não é dinheiro pessoal, não. Nós temos candidato no Brasil inteiro, mostrando aí governador Zema, nossos deputados federais, estaduais, que levantam dinheiro, fazem campanha barata. E fazem campanha com o apoio das pessoas, que são pessoas aguerridas, que querem ver a representação política no Brasil mudar no Congresso, que isso é uma vergonha. Ninguém representa o pagador de imposto no Congresso Nacional. Só se representa no Congresso Nacional interesse das corporações. E a utilização do fundão é mais uma arma da perpetuação da oligarquia política. Não tem nada de renovação política, Soraya. Você sabe muito bem que um candidato que tem patrimônio de mais de 10 milhões
milhões de reais declarados, recebe 10 vezes mais do que o de 50 mil. Não democratizou a política. O que ela fez foi perpetuar a oligarquia política. Em 2018, eu fui eleita sem nenhum centavo de recurso público e só com voluntários. A minha campanha para Senado custou R$80 mil. Eu sei muito bem do que eu estou falando, candidato. Ao final, agora há pouco, o candidato Lula pediu um direito de resposta, a comissão considerou improcedente. Agora os candidatos respondem a perguntas feitas por jornalistas sobre planos de governo. Cada questão será respondida por 2 candidatos em ordem sorteada previamente. Eu vou fazer a primeira pergunta, que será respondida pelos candidatos Ciro Gomes e a candidata Soraya Tronic. Candidatos, o governo Bolsonaro emitiu uma série de decretos liberando amplamente a circulação de armas e munições no Brasil. A alegação é de que isso aumentaria a percepção, a segurança pública. Nos últimos dias, uma criança matou o cunhado com uma arma esquecida no automóvel. Um atirador legalizado no Nordeste, irritado com uma criança que chorava, matou o pai e a babá. Em São Paulo, um grande carregamento de armas para o PCC era todo legalizado e também a mesma coisa aconteceu com milícias cariocas. Caso sejam eleitos, quais serão as suas atitudes em relação a esses decretos? A arma só serve para matar, não serve para outra coisa. É excepcional o caso em que mata em legítima defesa, no estrito cumprimento de um dever legal. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o bandido levou a arma dele. Percebe? E com essa arma deve ter assaltado muito mais outras pessoas. É um equívoco grosseiro. Tá bom, lá no interior do Brasil, onde não existe a polícia para a gente chamar, eu concordo, você possui uma arma em casa, percebe? Mas essa frouxidão, acabar com a regulação do Exército, no sensoriamento de armas e de munições, só presta para reforçar a milícia. Eu, presidente da República, sou um homem da paz, vou instrumentalizar a Polícia Federal, que hoje tem 11.600 homens efetivos apenas na luta, para que nós possamos enfrentar o contrabando de armas, e aí sim a gente vai trazer a paz para o Brasil. A próxima a responder é a candidata Soraya Tronic. Quando a gente fala em armamento, a gente tem falado muito em legítima defesa. As pessoas precisam se defender. E eu confesso, votei sim sempre a favor da defesa, da autodefesa, da possibilidade de uma pessoa ter no meio rural uma arma para se defender. Mas acima de tudo, por que é que nós precisamos de tanta legítima defesa? Porque a nossa segurança pública está sucateada. Está muito complicado, eu moro na fronteira, eu sei da dificuldade das pessoas nas fazendas, em todos os lugares. Mas acima de tudo a gente sabe o quanto todas as forças de segurança do nosso país precisam de investimento, precisam de autonomia. No meu governo eu vou dar autonomia para a Polícia Federal, com mandato ao diretor-geral de 2 em 2 anos, intercalado com o mandato do presidente da República, justamente para não haver interferência nenhuma dentro da segurança. O candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, mas a comissão negou. A segunda pergunta será feita pela jornalista Ana Estela de Souza Pinto, da Folha de São Paulo. Por ordem de sorteio, quem responde são os candidatos Lula e Simone Tebet. Olá, Ana, boa noite. Boa noite, candidatos. As suas campanhas têm propostas de fortalecimento das mulheres e acho que esse debate mostrou o quanto isso ainda é muito importante no Brasil. Mas existe uma política de valorização feminina que depende só do presidente da República, que é a escolha de quem vai ocupar os cargos do Ministério, os cargos mais importantes do governo. No entanto, desde que a democracia voltou para o Brasil, mais de 600 pessoas já se sentaram numa cadeira de ministro e só uma ministra mulher para cada 15 ministros homens. E isso aconteceu também nos governos dos partidos dos senhores, do PMDB e do PT, que já ocuparam a presidência da República mais de uma vez. E em nenhum desses governos o número de ministras mulheres foi equilibrado. A minha pergunta é, aqui, agora, ao vivo, falando para todo o Brasil,
Os senhores podem se comprometer a preencher com pelo menos metade de ministras mulheres, com ministras mulheres, pelo menos metade das vagas do Ministério dos Senhores? Olha, primeiro, eu não sou de assumir o compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem. Ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter indicado o primeiro negro para a Suprema Corte. Eu tenho orgulho de ter indicado a Carmeluta para a Suprema Corte. E poderia indicar muito mais. Pode se indicar muito mais, pode até ter maioria mulher. O que não dá para você assumir o compromisso numericamente. Ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível eu passarei por mentiroso. Candidata Simone Tebet, a senhora tem 1 minuto para responder. O candidato Lula não pode assumir esse compromisso, não quer assumir esse compromisso, mas eu já o fiz. A primeira coisa que fiz quando lancei a minha candidatura e foi homologada pelo meu partido foi dizer que o meu ministério será paritário entre homens e mulheres, sim. Basta haver competência e experiência administrativa. Isso nós sabemos que as mulheres têm. Nós temos condições de colocar 50% e mais. Nós teremos participação de negros. Mas há um terceiro requisito que eu divirjo do ex-presidente. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens, terá negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido, que esteja envolvido em escândalo de corrupção, não será ministro de Estado. Agora eu vou fazer a terceira pergunta, que é endereçada aos candidatos Felipe Dávila e Jair Bolsonaro. E eu quero falar sobre mulheres também, porque a cada 10 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. E a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio. É algo muito grave que acontece no nosso país e a gente sabe que há uma queda nos investimentos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos revelam que houve um corte no orçamento de 33% nas políticas públicas voltadas às mulheres neste ano. Eu gostaria de saber o que será feito no seu governo para reduzir esses números. O candidato Felipe Dávila começa, tem 1 minuto para sua resposta. Bom, parte disso é a impunidade no Brasil, que é uma coisa que nós precisamos combater com a justiça que faça a lei ser cumprida. Segundo, precisamos replicar as boas experiências existentes. Por exemplo, a Polícia Maria da Paz, uma força importante que vem aumentando brutalmente as mulheres que têm coragem de denunciar estupro. Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes dessa natureza. Portanto, o que o Brasil precisa fazer não é inventar mais política pública, é fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos, como é o caso da Força da Maria da Paz. Por que isso? Porque se nós ficarmos toda hora inventando política pública nova e não fazendo cumprir a lei, o Brasil evolui. Nós precisamos ter um princípio liberal fundamental. A lei tem que ser igual e valer para todos. Candidato Jair Bolsonaro, o senhor tem 1 minuto. Os números têm demonstrado que desde quando eu assumi, o número de mortes violentas, a incluída a arma de fogo, obviamente, tem diminuído no Brasil. E nesse universo que tem diminuído o número de vítimas no Brasil, estão as mulheres. É uma política universal que atinge a todo mundo. Ao você valorizar as mulheres, você diminui a violência. Como, por exemplo, titulação de terras, auxílio emergencial, entre outras medidas. A questão do voluntariado também, praticado pela primeira-dama, cada vez mais conversando de fato com as mulheres. Estamos no caminho certo. Não temos que inventar mais políticas. Se aparecer boas políticas, vamos adotá-las. Agora, não tem que se inventar. A solução está aí. O meu governo tem mostrado na prática que o número de mulheres mortas e violentadas tem diminuído. Essa foi a última resposta dessa rodada.
A partir de agora, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. A ordem agora será invertida em relação ao início do debate. Portanto, quem começa com as considerações finais é o candidato Ciro Gomes. O senhor tem 2 minutos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a você, meu irmão, minha irmã, que ficaram até essa hora. Muitos não tinham sequer condição de ficar porque tem que ir para a batalha da vida. E eu preciso agradecer a você porque é assim que nós vamos achar juntos a saída para a mais profunda, grave, complexa e remitente crise econômica da nossa história. Quero agradecer aos ilustres opositores, a oportunidade de debater e aprender consigo e dizer a cada um e a cada uma de vocês, a minha luta não é contra nenhum deles pessoalmente. Por mais que a gente tenha que explicar as nossas diferenças, a minha luta é contra um modelo econômico, que é o mesmo, rigorosamente há 25, 30 anos no Brasil, que montou uma máquina perversa de transferir renda de quem produz e de quem trabalha, de você, para o setor financeiro. É uma coisa absurda. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juros. Só para você ter uma ideia, tudo que se gastou em saúde, educação e segurança não chega a 300 bilhões. Eu peço uma oportunidade para mudar isso. E para mudar também o modelo de governança política do Brasil. Se você olhar, é deprimente um país como o nosso ficar discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, que contradição de corrupção. Nós precisamos banir, porque a corrupção não é uma maldade da alma de nenhum deles. A corrupção é uma prostração moral que todos eles fizeram, um modelo de governança política em que a ideia de que você só vai governar se tiver sustentação no Congresso, se transformar a presidência da República em testa de ferro de roubalheira. Eu lhe peço, com muita humildade, em nome do seu filho, em nome dos pobres do Brasil, de todos os trabalhadores, me dê uma oportunidade. É a 4ª vez que eu sou candidato. Minha paixão não se abateu em nenhuma, porque o amor da minha vida é o Brasil. O sentido moral da minha vida é lutar para mudar o Brasil. Eu quero um lugar na história de quem mudou o Brasil e deu a oportunidade de crescer e dignidade para todos. Candidato Lula, 2 minutos para suas considerações finais. Olha, eu queria terminar essa participação nesse debate me solidarizando a senadora Simone e a jornalista que foi agredida. A segunda coisa é dizer para vocês que eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Eu sei o que fiz, sei o que vou fazer e por isso eu não entro no campo da promessa fácil, porque eu sei como é difícil. O meu amigo Ciro se esquece de dizer que quando eu cheguei na presidência da República, o juro estava 26% e deixei com 10%. Ele esquece de dizer que a inflação estava com 12%, nós deixamos com 5%. Ele esquece de dizer que o desemprego era 12% e nós deixamos com 22 milhões de empregos. Tive o prazer de indicar a primeira mulher candidata à presidenta da República, que quando deixou o mandato em 2014, quando venceu o seu primeiro mandato, o desemprego era apenas 4,5%, padrão Finlândia, padrão Noruega. E depois o Eduardo Cunha e o Aécio Neves, junto no Congresso Nacional, resolveram preparar o golpe que culminou com o desastre. Porque aqui se fala do governo da Dilma, mas ninguém falou do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ninguém falou, sabe, que derrubaram uma mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motociata. Ou seja, esse país vai fazer o julgamento histórico da presidenta Dilma. E eu estou muito tranquilo porque eu pensei em falar de obras públicas que eu fiz aqui, mas é tão medíocre o Brasil de obras hoje que eu não vou falar para não humilhar quem está governando o Brasil. O candidato Jair Bolsonaro tem agora 2 minutos para suas considerações finais. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas.
Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também, o mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também Petro na Colômbia. Medidas dele: liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Pela ordem, quem faz agora as suas considerações finais é a candidata Simone Tebet. O candidato Lula pediu um direito de resposta e a comissão vai analisar. Lamentável. Lamentável no país da fome, da miséria, do desemprego, do desespero, do desalento. Temos dois candidatos falando do passado, alimentando ódio, dividindo as famílias e polarizando o Brasil. O Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro. O Brasil pertence aos quase 215 milhões de brasileiros. Triste o Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do Petrolão e do Mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós vamos diminuir a desigualdade social e a miséria, acabar com a fome. Para isso, nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos combater a discriminação na sua totalidade e vamos impedir retrocessos no Brasil. Vou contar com a ajuda valorosa da minha vice-presidente da República, Mara Gabrilli. Uma mulher tetraplégica, há 28 anos, se tornou senadora da República e sabe como fazer. Mara querida, Simone e Mara, juntas, nós vamos reconstruir o Brasil de verdade. Eu tenho experiência política, eu sou ficha limpa, eu sou mãe. Eu e Mara, juntas, com a alma de uma mulher e o coração de uma mãe, nós vamos resolver definitivamente os problemas das pessoas. Comida mais barata, educação, saúde de qualidade, emprego e renda para as pessoas. Fui prefeita 2 vezes, reeleita com 76% dos votos. Fui vice-governadora, fui deputada estadual, hoje sou senadora da República. Sou advogada e sou professora. Quero dizer que o Brasil que verdadeiramente precisa mudar, precisa da sensibilidade da alma das mulheres brasileiras. E eu conclamo todas vocês a se somar conosco. E assim, juntos e juntas, que nós vamos mudar, com coragem e amor, o Brasil de verdade. O candidato Lula pediu um direito de resposta e a comissão considerou procedente. O candidato tem 45 segundos para a sua resposta. É apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, está pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU, e estou aqui candidato para ganhar as eleições, e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos que eu quero. O seu tempo. Seu tempo foi esgotado, candidato. O candidato Jair Bolsonaro também pediu direito de resposta. A comissão julgadora está analisando. Daqui a pouquinho a gente traz a resposta. Agora é a vez da candidata Soraya Tronic, com as suas considerações finais. 2 minutos.
Eu quero aqui agradecer ao Grupo Bandeirantes, à TV Cultura, Jornal Folha de São Paulo, Portal UOL, pela oportunidade de estar aqui, podendo debater o nosso país. Quero também agradecer ao meu partido, União Brasil, o maior partido desse país, em nome do nosso presidente Luciano Bivar e do vice Antônio de Rueda. Quero agradecer ao meu vice-presidente, Marcos Cintra, um homem de exatas e eu de humanas. O perfeito equilíbrio para que a gente consiga levar esse país adiante. Temos um projeto estruturante, um projeto real, que pode ser aplicado imediatamente, e com ele nós iremos sim, com um imposto só, diminuir o preço dos alimentos, trazer mais dignidade para todas as pessoas. Iremos tirar o imposto de renda e o INSS de todos aqueles que recebem até 5 salários mínimos. Essa proposta está madura e ela sim pode ser aplicada, e eu desafio qualquer pessoa para que debata essa proposta conosco, não que diga ao Léo. Quero dizer para vocês que para tirar o nosso país do atoleiro, meus amigos, tem que ser traçado, tem que ser 4x4, tem que ser 44. Chega de briga e de confusão. O Brasil precisa de paz e precisa de união. Precisa de alguém que cuide das pessoas. Eu, ao lado de Marcos Cintra, sou esse alguém. Muito obrigada pela oportunidade. O que eu quero é resolver e trazer solução para a sua vida. Eu saí da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem. Eu critico, mas eu trago a solução. Obrigada. O candidato Jair Bolsonaro havia pedido direito de resposta, a comissão considerou improcedente. Então, seguindo a ordem, quem fala agora é o candidato Felipe Dávila. 2 minutos. Para mudar o Brasil, nós precisamos de um projeto de país, nós precisamos de gente competente, nós precisamos de gente com caráter, liderança e coragem para transformar o Brasil. Não é gente profissional da política que só pensa em criar um Estado pesado, cheio de privilégio para um monte de gente, tirando mais dinheiro do nosso bolso, nós que trabalhamos, tocamos os nossos negócios, produzimos. O Brasil, para mudar, vocês viram aqui, não teve nenhuma conversa de como vai fazer a economia crescer. Sabe por quê? Porque só tem um jeito da economia crescer. É tirar poder do Estado, dar mais poder para quem empreende, para quem gera riqueza. Tirar esse Estado pesado que vem sufocando a gente há anos. A economia brasileira jamais vai voltar a crescer no Estado sendo gerado do jeito que é. E nós precisamos de gente com caráter e competência. E daí, o exemplo que eu tenho orgulho do Partido Novo. Não precisa fazer política com mensalão, orçamento secreto, para dizer que isso é governabilidade. Nós não queremos essa governabilidade, nós não compactuamos com essa governabilidade vergonhosa. Está aí o exemplo de Minas Gerais, Romeu Zema, um governo de gente impoluta, séria, competente, atraiu mais de 280 bilhões de reais em investimento para o Estado, melhorou a saúde e a educação. Está o nosso prefeito Adriano Silva em Joinville, a melhor cidade do Brasil, com mais título de regularização fundiária em 11 meses do que em 11 anos da cidade. É gente que assume o poder para resolver a vida daqueles que produzem e geram riqueza. É assim que o Brasil vai voltar a crescer, olhando para frente, tirando o Estado das costas e acreditando que é com caráter e liderança e honrando a política que nós vamos. Por isso, vote nos deputados do Novo, vote Felipe Dávila. E termina aqui esse primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2022. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes, TV Cultura, o UOL, Jornal Folha de São Paulo, com apoio também do YouTube e do Google. Em caso de segundo turno, já está definida a data da realização do próximo debate. Anote aí, dia 9 de outubro. Em nome das empresas do Pool, eu agradeço a presença de todos os candidatos e a sua audiência aí em casa. Boa noite. Uma boa noite e uma boa semana a você.